Eu acho que Jesus Cristo era apenas uma pessoa normal, que as pessoas endeusaram, e a coisa tomou proporções enormes. Eu acho que o cara existiu, sim, mas eu acho que não foi tudo isso que dizem que foi. Ele é Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. É aquele para quem todo mundo vai aos domingos orar na igreja. É o Filho de Deus? A primeira criação de Deus, em Colossenses 1,15, diz que ele foi a primeira coisa criada por Deus. Acho que era um cara comum e acho estranho que a religião se baseie nele. Ninguém vai para o céu se não for através dele, sabia? Ele é o caminho. Boa pergunta. Você sabe realmente quem ele é? Numa distribuição Comeve. Jesus. Quem os homens dizem que sou? Versão brasileira, Dupla Mix, Rio. Por mais de 2000 anos, o nascimento de um homem marcou a contagem do tempo. E à medida que o milênio começa, os 20 séculos que passaram não terminaram com o debate de quem seja essa pessoa. Alguns acreditam que seja apenas um homem. Mais de 1 bilhão de pessoas afirmam que ele é Deus em carne e osso. Alguns não têm certeza e outros evitam a questão. Olá, sou Lisa Kelly. Durante a próxima hora vamos falar com alguns dos mais respeitados pensadores religiosos da América, desde devotos até os que acreditam, enquanto exploramos a identidade e o significado do homem conhecido como Jesus de Nazaré. Quem é esse Jesus? O autor Michael Green lembra que hoje as palavras Jesus Cristo são mais usadas como xingamento. Mencionem o nome de Jesus numa festa, diz Green, e a conversa morre. Mas pode falar sobre Gandhi ou sobre Dalai Lama sem constrangimento. E o mais incrível, se você perguntar a 50 pessoas quem é Jesus, é possível que receba 50 respostas diferentes. Quem é essa pessoa que permanece sendo um personagem complexo, intrigante e provocador por 20 séculos após sua morte? Nesse programa, veremos questões relativas a provas e à fé, enquanto tentaremos responder a pergunta essencial feita pelo próprio Jesus. Quem os homens dizem que sou? Refere-se a quem era Jesus Cristo de acordo com a principal tradição cristã, a quem era Jesus Cristo como um historiador tentaria responder a pergunta. Ou ainda, quem é o Jesus Cristo da forma que a figura de Cristo passa a ser reinterpretada em muitos dos movimentos religiosos alternativos. As respostas são realmente bem diferentes. No entanto, há uma concordância em certos fatos básicos a respeito de Jesus de Nazaré. Jesus realmente nasceu cerca de 5 a 7 anos AC na cidade de Belém, na Judéia. A Judéia era a terra de uma das 12 tribos de Israel. Pouco se sabe e nada está registrado sobre a vida de Jesus entre a idade de 12 aos 30 anos. Quando ele atingiu cerca de 30 anos, ele foi batizado por João Batista, um excêntrico, que incitava as pessoas a se arrependerem de seus pecados. O batismo iniciou o ministério público itinerante de Jesus, que durou aproximadamente 3 anos. A controvérsia que levou Jesus à morte se baseou nas afirmações que ele fez sobre si mesmo. Ele disse que era o enviado de Deus. Ele se intitulou o Filho do Homem e respondeu sim àqueles que lhe perguntaram se ele era o Filho de Deus. Ele foi levado a julgamento, primeiramente perante um tribunal de judeus e depois perante o governador designado pelos romanos, Pôncio Pilatos, que não considerou Jesus culpado de crime algum. No entanto, Pilatos acedeu aos desejos de uma multidão enraivecida e mandou que a guarda romana fizesse com que Jesus carregasse uma cruz para o Monte Calvário, onde foi condenado à morte, segundo a tradição da época, por crucificação. Ele morreu em questão de horas, foi retirado da cruz e colocado num túmulo. 3 dias depois, o túmulo foi encontrado aberto e vazio. O corpo de Jesus não foi encontrado. Quem é Jesus? Jesus é uma figura bastante perturbadora. Acho que por isso não seja implausível que marquemos a história a partir de ou antes de Cristo. Acho que não se pode deixar de respeitá-lo. Eu não me alegro que, durante 2000 anos de história cristã, os judeus tenham sido perseguidos. Não me sinto bem com isso. E acho que grande parte dos cristãos sente o mesmo depois da Segunda Grande Guerra, mas
na medida em que eu pude ler o Novo Testamento como um documento que poderia me ensinar algo a respeito da vida judaica durante o século I, eu acho o sujeito um personagem bastante instigante. C.S. Lewis afirmou, e eu concordo, que se Jesus não for Deus, ele não serve. Porque não apenas disse em alto e bom som que era o Filho de Deus, que era Deus, mas há também muitas alegações implícitas. Ele alegou ter muitas qualidades que somente Deus poderia ter, se colocando como se fosse um objeto de fé. E se ele não fosse Deus, se não tivesse esse tipo de posição, ele saberia ou não a respeito disso. Se soubesse que não é Deus, mas dissesse ser Deus, então seria o pior mentiroso que já existiu. Mas se ele não soubesse e mesmo assim alegasse ser Deus, ele estaria numa categoria de loucura, alguém que C.S. Lewis diria que imagina ser um ovo pochê. Ele obviamente influenciou. Segundo o Evangelho, ele era um jovem brilhante e se tornou um mestre influente entre um pequeno círculo de discípulos, sem muita diferença dos rabinos judeus que a literatura judaica nos relata. Ele foi uma pessoa que muita gente gostou e muitos gostam até hoje. Era um jovem comum, cuja companhia era agradável e que gostava de ir a festas com as pessoas erradas, que parecia gostar de festejar e de, eventualmente, beber um pouco de vinho e se divertir. E que, de vez em quando, violava o sabá. Ele era uma pessoa boa, que gostava de se divertir. Do Jesus do Evangelho, precisamos retirar todas as coisas desagradáveis. Quais? Coisas como a linguagem pouco amistosa sobre sepulcros imaculados, os hipócritas, sobre xingar a figueira, uma quantidade de fanatismos religiosos, sem exagerar, e não sobre a doçura e a Acho que foi um bom professor e também um homem complicado, no sentido em que podia ser manso e virar a mesa igualmente. E ainda ser a mesma pessoa. Nós todos conhecemos pessoas assim, pessoas que têm carisma. E eu estou usando carisma no sentido clássico da palavra. Ele possui a graça de Deus. Veja bem, como judeu, uma vez que se deixa de lado toda a questão do Cristo e de fé, e as descrições de Jesus que são feitas em João até Paulo em diante, voltando-se para o Jesus como mestre religioso, o Jesus judeu do século I, que viveu e agiu entre o povo judeu do século I, aí então podemos nos aproximar da natureza de seus ensinamentos e podemos explorar o significado de Jesus como figura histórica. Claramente, o Jesus que esteve pela terra se uniu no coração de seus seguidores com o Deus que eles adoram. Durante os últimos 2000 anos, a afirmação de um homem e Deus unidos numa só pessoa atraiu aproximadamente 1/3 da população do mundo. Porque Jesus entrou para o espaço, para o tempo e para a história para salvar as pessoas. E homens e mulheres, hoje, por experiência e testemunho comum, descobriram que essa mesma pessoa continua viva. Cremos que a ação do Sagrado Espírito de Jesus toca as vidas humanas, converte as almas humanas e modifica a vontade humana. O fato de Jesus ser o Filho de Deus é a pedra fundamental da crença cristã. Se você não acredita nisso, você não é um cristão. E, no entanto, isso não é colocado como tendo sido proferido diretamente por Jesus, pelos autores do Novo Testamento, onde ele não diz que é o Filho de Deus. O mais próximo que chega disso é no Evangelho de Marcos, quando ele é interrogado pelos sacerdotes no julgamento, e quando perguntam se ele é o Messias, ele diz que sim. Jesus é o libertador. Jesus é o que veio viver entre os pobres, sendo ele mesmo pobre, e de quem duvidaram, a quem negaram. Como é aquela citação bíblica mesmo? Se algo de bom pode sair de Nazaré.
Ouvimos isso o tempo todo em nossas vidas. O que é que um negro realizou? O que é que um negro pode fazer? Por isso eles podem se identificar imediatamente com esse homem que andou pela terra, em quem cuspiram, que quase foi linchado, que foi pendurado numa cruz de madeira e morreu, e que ressurgiu, sendo trazido de volta à vida por seu pai. O que dá a esperança de ressurreição, a esperança de salvação, não apenas no céu, mas também aqui e agora. Para uma cultura como a nossa, que frequentemente está preocupada consigo mesmo, com uma proposta igual à da canção de Frank Sinatra, Fiz do Meu Jeito, que coisa tola de se dizer, que significado isso pode ter? É se considerar poderoso demais. Numa cultura assim, que cultua um grau exacerbado de individualismo e também um relativismo, uma mensagem dizendo que há um caminho, uma verdade e uma vida. E a declaração de Jesus de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para a minha vida, isso é realizar, ou melhor, é receber a graça de viver uma vida plena. Jesus não é como Napoleão, nem como Albert Camus, nem como Einstein, ou como qualquer outra pessoa sobre as quais lemos e admiramos e indagamos. Jesus exige que façamos uma escolha sobre suas afirmações, que Ele é nosso Deus, Ele é nosso juiz e que Ele é a forma pela qual devemos viver. Os Evangelhos. Praticamente nada foi registrado sobre Jesus durante a sua vida. Há 4 relatos escritos da vida dele, 3 dos quais, o Evangelho, segundo Mateus, Marcos e Lucas, são geralmente considerados como os de maior significado histórico, já que foram realmente escritos dentro de aproximadamente 30 anos de sua morte. O 4º Evangelho de João foi escrito pelo menos 50 ou 60 anos depois de sua morte e descreve eventos que não são mencionados nos outros. A pergunta acerca desses relatos que permanece é se eles são confiáveis. Um dos problemas que temos é o fato de que os evangelhos nos dão 4 versões de Jesus, através das quais tentamos determinar o Jesus histórico. Mas cada qual dos 4 evangelhos é uma outra apresentação do Cristo de fé. Então é muito difícil recuperar o Jesus histórico e muitos historiadores e teólogos cristãos se referem a essa busca do Jesus histórico como sendo uma jornada muito complicada. Uma consequência do fato de que os evangelhos tenham sido escritos bem depois da morte de Jesus é que alguns cristãos ficam mais dispostos a aceitar totalmente sua autenticidade do que outros. A ideia de que o teste da escritura seja inequívoca não é muito bem aceita fora dos círculos protestantes conservadores. A teologia católica, os estudiosos da Bíblia católica não usam a palavra inequívoca. Por isso tende a implicar numa forma de interpretação do texto. As disparidades que são alegadas podem ser explicadas vendo-se que cada um dos evangelhos registra eventos, o faz servindo diferentes propósitos. Alguns deles alegam ser uma simples história, alguns deles dizem ser uma história teológica, oferecendo tanto fatos e interpretações. E, como consequência, usam o que foi um evento e o colocam, menos por determinação para ser franco e mais para provar o ponto que pretendem provar. O Evangelho segundo João descreve um Jesus que mesmo quando caminha pela terra, já o faz em glória. Por isso ele pode chegar diante de Abraão e dizer, eu sou. O Pai e eu somos um só, porque é um Jesus de glória que fala no Evangelho de João. Enquanto que no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas há o lado humano de Jesus. Em outras palavras, no Evangelho de Marcos ele se zanga.
Se você toma um material pelo que ele pretende ser, ele não